Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, sou a professora Sandy Moreira, tá? Estou ministrando aula para vocês da disciplina de Introdução ao SUS e Ética Profissional. Essa é uma disciplina muito importante aí para todos os cursos da saúde, pois afinal, nós vamos estudar aí todo o processo de construção da nossa maior política de saúde brasileira, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, também vamos estudar aí sobre a ética. A ética é fundamental aí para a sociedade, principalmente quando a gente fala aí de profissionais da saúde em relação aos seus pacientes e até mesmo aos seus colegas de trabalho. Então, espero aí que vocês aprendam bastante no decorrer das nossas aulas. Essa é uma aula bem importante porque a gente vai ver aí, né, como que se deu o processo de saúde no nosso país, né, no Brasil, como que aconteceu, quais as primeiras formas de saúde, quais eram os profissionais considerados ali, né, os profissionais, as figuras representativas da saúde e o quanto se evoluiu, né, o quanto a gente teve de evolução, as políticas públicas que existiram antes, né, do Sistema Único de Saúde, que de certa forma pavimentaram essa construção e que são muito importantes, fazem parte do histórico da saúde pública brasileira, né? E é muito importante que você, aí como futuro profissional da saúde, conheça todo esse histórico, todo esse processo de construção aí para o Sistema Único de Saúde. Então vamos iniciar a nossa aula, vamos falar aí sobre o tema da aula, Sistema Único de Saúde, SUS, os princípios, as diretrizes, gestão e financiamento. Vamos falar agora sobre o tópico 1.1, que fala aí da implantação do SUS e a história da saúde brasileira. Então, quando a gente fala ali de forma de saúde, o que a gente tem, né, de saúde hoje, o que se entende como saúde? Então, quando você pensa em saúde, você não pensa, espero aí que vocês não pensem só, que não tem uma referência ali de hospitais, ou de postos de saúde ou clínicas. Então, a saúde pública, a saúde, na verdade, ela não se resume a esses ambientes. E aí a gente vai entender esse processo, né, da saúde, do crescimento dela, da representatividade, da figura em cada geração, de acordo com o que foi evoluindo aí a saúde pública no Brasil. Então, quando a gente fala aí, né, em saúde, a gente precisa, como eu falei para vocês, entender essa história da saúde brasileira. Então, quais eram as primeiras formas de saúde que existiam, né, ali com a construção do país, ali do Brasil? Então, a gente tem, antes da chegada dos portugueses, né, era ali os povos indígenas, e a figura representativa da saúde para eles eram os pajés, né? Então, a forma de saúde que eles tinham era muito baseada ali em crenças, né, na questão do que eles acreditavam e usando ali ervas, o que eles tinham à sua disposição. Então, tecnologia, ciência, conhecimento científico não eram as formas ali, não era o embasamento, né, dessas formas de saúde, dessas formas de tratamento, mas era o que eles tinham ali à disposição na época. Depois, logo depois, com a chegada dos portugueses, né, e os jesuítas, eles trouxeram com eles, consequentemente, ali boa parte da sua cultura e também as suas formas, né, de saúde, o que eles consideravam saúde, as figuras representativas de saúde da época. Então, as primeiras formas de saúde, lá em 1808, né, com a chegada ali da família real portuguesa, então, ali, o que eles fizeram? Eles desenvolveram aqui, né, no Brasil, a primeira escola de medicina. Tá? E o que acontecia, o que era interessante nessa época e que é muito importante para que você entenda como que funciona a saúde hoje e coisas que estão enraizadas ali na cultura do brasileiro em representação, né, quando se fala ali em saúde. Então, nessa época, e se a gente for pensar um pouquinho até hoje, a gente tem aí o médico como figura central. Então, quando se pensava em uma figura da saúde, em uma representação, né, da saúde brasileira, se tinha ali a figura do médico, até mais ali do que hospitais, do que clínicas. Então era muito aquela questão do médico ir na casa da pessoa, logicamente ter dinheiro para poder pagar uma consulta ali para ser atendido pelo médico, tá bom? E aí,
no que se refere à saúde preventiva, o Brasil ele enfrentou diversas dificuldades, tá? Nesse desenvolvimento aí com relação à prevenção. Até hoje a gente tem ainda dificuldade com relação à prevenção, então é uma batalha muito grande e que é muito necessária, porque a prevenção é como aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então, além de ser o ideal, porque você prevenindo, você consegue aí que não tenham pessoas doentes, né? Menos pessoas doentes, e aí, além disso, você também tem a questão de economizar com leitos de hospital, com medicamento. Então, é muito mais proveitoso, é muito mais barato você prevenir do que você, né, acabar tendo que curar, fazer tratamentos curativistas. Então, mas desde sempre a gente, infelizmente, tem essa dificuldade aí em relação a essa saúde preventiva. Então, como que se deu ali esse crescimento, né? Então, a gente... esse desenvolver de tudo. A gente tinha ali essas dificuldades institucionais e as dificuldades administrativas. Então, tanto ali na questão de organização, né, de realmente, como eu posso falar, programar ações preventivas, como nas questões institucionais mesmo, de colocar em prática, em ação, tinha aí um limitado desenvolvimento científico, tecnológico e industrial. Então, a gente tinha ali, eram muitas dificuldades para se fazer uma saúde preventiva. E aí, com o tempo, foi tendo ali a expansão da assistência médica e ficou atrelada à lógica do mercado. Então, de acordo com que, né, se tinha a oferta, vinha oferta e demanda, mais ou menos isso. Mas também, principalmente, pelo lento processo de formação de uma consciência dos direitos de cidadania. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, tinha essa questão do médico como figura central e as pessoas, elas não tinham acesso à saúde pública, vamos dizer assim, né? Então, elas não tinham tratamento gratuito, era muito raro, só se fosse em forma de doação, né, de alguém ali prestando um serviço solidário, vamos dizer assim. E então... as pessoas elas ainda não tinham consciência dos seus direitos, né? De que precisava sim ter esse cuidado, que o governo, que os representantes ali, né, da população, eles precisavam ter esse olhar para a população e oferecer saúde e os direitos, né, de todos os cidadãos. No movimento pela redemocratização do país, cresceram aí os ideais pela reforma, né, da sociedade brasileira, com o envolvimento aí de diversos setores sociais, sujeitos coletivos e pessoas de destaque. Então, quando se teve ali esse movimento pela redemocratização, as pessoas começaram a tomar consciência, né, dos seus direitos, dos seus deveres e começaram a cobrar. Então, passaram ali a cobrar, a entender, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente tem conhecimento sobre os nossos direitos, mais a gente vai querer cobrar, mais a gente vai querer ser assistido. Então, essa assistência à saúde começou a tomar ali em passos bem lentos, vamos dizer, né, uma consciência e um direito aí à saúde pública para a população. Então, nessa época, né, com a reforma sanitária brasileira, a gente teve ali os sanitaristas, que eles ocupavam postos importantes ali no setor do Estado, né, nesse aparelho do Estado. A democratização na saúde, ela se fortaleceu no movimento pela reforma sanitária e foi avançando e organizando suas propostas na 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, que conferiu aí as bases para a criação do Sistema Único de Saúde. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o que acontece? Essa Conferência de Saúde, ela foi um divisor de águas ali, né? E a partir dela se teve aí muitos antecedentes, foi citado, foi colocado muitas coisas que hoje nós temos aí no nosso Sistema Único de Saúde, no SUS, né? Que foi ali criado um pouquinho depois de 1986, que eu vou falar mais à frente também para vocês. Então, além do SUS, outros sujeitos de direito também foram reconhecidos ali nessa 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, tá? E aí, ali foram reconhecidos os direitos dos povos indígenas, né, que realmente se precisa, das crianças e adolescentes, com certeza, e dos deficientes físicos. Então, pessoas que tinham aí, que precisavam ter seus direitos assegurados e
precisavam que a sociedade, os nossos representantes ali dessem ali uma olhada, uma atenção maior para essas pessoas. Então, inegavelmente aí, a sociedade brasileira, ela deu um passo significativo em direção à cidadania. Então, a partir dessa 8ª Conferência Nacional de Saúde, eles colocaram ali nossos direitos, né, colocaram ali as populações que precisavam ter uma atenção maior. Então, foi discutido, várias pessoas ali envolvidas com os direitos humanos, com a medicina, com a área da saúde, na verdade, ali com o interesse de fazer com que a saúde ela realmente fosse ofertada à população, que a população fosse reconhecida, né, e também que se reconhecesse os seus direitos, tá? É preciso, porém, reconhecer que a proteção e a promoção à saúde, elas são sim de responsabilidade pública, ou seja, tá, de competência de todos os cidadãos do país. Então, quando a gente fala, a saúde é responsabilidade, a gente geralmente tende a colocar a culpa apenas na gestão, né, quando eu falo gestão em questão de política, mas nós somos cidadãos, nós temos que exercer nossos direitos e sim, a gestão do SUS ela é uma gestão participativa, vocês vão entender mais para frente. Então, todos estão ali responsáveis, todos são responsáveis, né, pelo processo aí, por tudo que acontece no Sistema Único de Saúde, se está acontecendo, se não está. Então, é responsabilidade de todos e precisa sim, né? É de competência aí de todos os cidadãos do país. E implica justamente nessa participação em controle social permanente. Faz com que, né, é lei isso, vocês também vão ver no decorrer das nossas aulas, que é de direito e é de dever, tá, dos cidadãos brasileiros fazerem aí participarem e também realizarem o controle social. Tá sempre verificando se está funcionando, se não está funcionando, participando ativamente desse processo de construção da saúde pública brasileira. E aí, eu falei bastante em relação a essa questão da consciência dos direitos que veio aí, né, com essa redemocratização brasileira, mas vamos conversar um pouquinho antes de tudo isso acontecer, né? Como que ocorreu essa história, essa evolução do processo saúde aí? Então, em 1550, gente, em Portugal, os almotáceis, eles eram ali os encarregados da saúde do povo, tá? Com o papel de verificar ali os gêneros alimentícios e de distribuir os que estavam ali em más condições. Então, o que acontecia? Eles eram uma figura, né? Quando se pensava em saúde, eles eram uma figura representativa. Então, qual era a função? Eles verificavam se os alimentos que iam ser consumidos, se eles estavam saudáveis, se eles estavam bons para ser consumidos, se não estavam estragados, tá? Então, olha, né, como vai tendo uma formação de consciência, mas, nossa, mas ele só verificava se a comida estava estragada ou não, as pessoas não poderiam verificar, mas isso aí está muito relacionado aos portos, né, o que que entrava ali para ser consumido pela população. Tá? E lembrando que nessa época a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha, né, não tinha muita questão de realmente estudos em relação a vacinas, medicamentos eram muito escassos, né, os que tinham não tinham eficácia tão boa, então tudo era mais difícil. Então qualquer detalhe em relação a manter a saúde já era ali uma forma de saúde pública também, já era uma forma de saúde, na verdade, né? E ainda, né, em 1550, ao Brasil colônia, eram extensivas ali a legislação e as práticas que eram vigentes em Portugal. Então, se em Portugal a gente tinha os almotáceis, no Brasil colônia também teria os almotáceis, tá? Então, o que acontece? O que era lei em Portugal era lei no Brasil, tá? Então, tudo que, né, era vigente lá em Portugal, que era o correto, que eram as regras que se tinham lá, eram extensivas aqui, né, para o Brasil colônia. Já indo aí para 1808, né, como vocês viram um pouquinho antes, a criação da primeira Organização Nacional de Saúde Pública no Brasil. A gente teve aí a primeira escola de medicina, né, a Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus, palco fundador de medicina no país. Tem aqui a imagem para vocês, né, verificarem.
E aí, gente, em 1808 ainda, em 27 de fevereiro do mesmo ano, foi criado o cargo de provedor-mor de saúde da Corte e do Estado do Brasil, que era ali embrião do Serviço de Saúde dos Portos, com delegados nos estados, tá? Então, o que acontece? Começou aí a ter um cargo específico, né, que eram os provedores-mor de saúde, e que foi ali o embrião desses serviços de saúde dos portos, tá? Então eles, como eu falei para vocês, verificavam muito ali a questão do desembarque e embarque de mercadorias, tá? Ali nos portos. E aqui a gente tem até uma imagem do desembarque de mercadorias no mercado principal, perto da Alfândega do Rio de Janeiro, em aquarela de Tomás Ender, tá? Então, era o que acontecia muito. Então, as figuras representativas da saúde na época eram muito relacionadas ao que vinha nos portos, né? Então, para controlar a chegada das pessoas, se as pessoas tinham muita questão, né, das doenças ali, e que eles tinham um cuidado para que não essas doenças transmissíveis, para se tivesse alguém ali doente dentro de uma embarcação, se iria, né, sair da embarcação ou não. Então, tinha essa questão desse cuidado e também ali também da alimentação. Aqui tem para vocês um panfleto de 1808, como exemplo, e onde a gente tinha ali o alvará sobre regimentos e jurisdição do físico-mor e do cirurgião-mor e seus delegados. Então, a gente tem como exemplo aqui, né, José Tomás Nabuco, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, um médico do Brasil Colônia, o cirurgião-mor Manuel Fernandes Nabuco e sua gente, tá? Então, olha que interessante, né? E aqui você consegue enxergar que realmente a figura do médico, né, vem aí como figura central. E aí, indo, né, um pouquinho mais à frente da história, em 1900 foi criado, em 25 de maio, o Instituto Soroterápico Federal. Então, para vocês entenderem o quanto a profilaxia, o quanto as vacinas são importantes, tá, para a saúde pública. Eu sempre bato nessa tecla em todas as minhas aulas, que a gente tem que agradecer, lógico, muito aí a ciência, a evolução, né, tecnológica, e hoje a gente tem aí o desenvolvimento de vacinas em um tempo muito mais rápido do que era antes, mas se você nós precisamos valorizar o que a gente tem. Então, graças a Deus, hoje, né, nós temos aí mortes, se a gente for falar número de mortes, a gente tem uma expectativa de vida muito maior do que era ali em 1900, justamente porque todo esse desenvolvimento da saúde, da medicina, da tecnologia, ela era muito limitada nessa época, lógico, não tínhamos medicamentos, as vacinas eram pouquíssimas, e aí, mas mesmo assim se tinha muita preocupação em relação a essa profilaxia, para que as pessoas não morressem ali, né, com aquelas doenças que hoje, a maioria delas a gente já conseguiu aí erradicar, já não temos mais casos, e quando se tem algo muito controlado. Então, foi criado aí em 25 de maio o Instituto Soroterápico Federal com o objetivo de fabricar soros e vacinas contra a peste. Então, naquela época, né, as pessoas morriam com essas epidemias, com essas doenças, muito por falta de saneamento básico, muito por falta de conhecimento mesmo, né, por falta de ter ali medidas adequadas com relação à saúde, de prevenção. Então, se tinha muito pouco. E o que se tinha não era satisfatório, não era o ideal. Fora que as pessoas realmente não tinham ali conhecimento sobre praticamente nada em relação à saúde. E quem tinha pouco conhecimento e não passava ali adiante. Então, um dos grandes problemas, né? Em 1904, instituiu a reforma Oswaldo Cruz, que criou aí o Serviço de Profilaxia da Febre Amarela. Então, nessa época, muita gente estava morrendo de febre amarela, e aí o governo, né, o então governo, resolveu colocar ali Oswaldo Cruz como responsável pela essa questão da saúde, de tentar amenizar os danos que essas doenças estavam causando na época. Então, muitas mortes e um número muito grande de pessoas doentes. Então, foi instituída aí a reforma de Oswaldo Cruz, tá? E ele instituiu a Inspetoria de Isolamento e Desinfecção
com responsabilidade ali de combate à malária e à peste no Rio de Janeiro, tá? Seria ali, né, a febre amarela. Em 1904, o decreto número 1261, de 31 de 10 de 1904, tornou obrigatória em toda a República a vacinação e a revacinação contra a varíola. Isso é muito importante. Gente, vocês vão entender que nessa época, né, é um marco na história da saúde brasileira, onde as pessoas elas se revoltaram contra uma vacina. Então, a gente viu aí que teve uma lei, né, que tornava obrigatória a vacinação. E a população foi contra, né? Lógico que dentro dos seus motivos, né? Mas como que eu acabei de falar para vocês que a vacina é super importante, que é fundamental aí, né, para que a gente tenha essa expectativa de vida que a gente tem hoje, a qualidade de vida que nós temos hoje, e graças a Deus termos aí erradicado a maior parte dessas doenças. Então você pensa, mas professora, se a vacina é tão boa, por que as pessoas, né, se revoltaram? Por que precisou ser obrigatória uma vacina? Vamos entender um pouquinho mais. Então, na reforma de Oswaldo Cruz, foi criada aí uma Diretoria Geral de Saúde Pública, tá? Eles, né, colocaram ali pessoas responsáveis para verificar o que estava acontecendo e para tentar resolver ali os problemas. Quais eram os objetivos, tá, dessa reforma ali de Oswaldo Cruz? Ele queria atender aos problemas de saúde da capital, do país, e também prosseguir na defesa sanitária ali de todos os portos brasileiros. Então, prestem atenção que muito da preocupação ainda da saúde era referida aos portos, né, a quem chegava a entrada e saída de alimentos ou de pessoas. Em 1904, uma epidemia de varíola assolou o país, tá, gente? Somente nos 5 primeiros meses, 1.800 pessoas foram internadas no Hospital São Sebastião. Então, muita gente, né, infelizmente faleceu, muita gente passou muito mal e os profissionais da época tentavam ali a toda forma evitar o contágio, diminuir e fazer com que as pessoas não adoecessem. E aí, embora uma lei prevendo justamente essa imunização compulsória das crianças contra a doença estivesse em vigor desde 1837, então já tinha, né, essa questão, a vacina era para ser ofertada para a população desde 1837, mas ela nunca foi cumprida, tá? Tinha que ter essa imunização justamente para evitar essa doença, tá? Mas não era ofertada aí para a população. Assim, a 29 de junho de 1904, o governo enviou ao Congresso um projeto reinstaurando aí a obrigatoriedade da vacina antivaríolica. Então, olha que interessante, já existia aí, né, uma lei lá de 1837 e em 1904 o governo enviou para o Congresso para ser aprovado e reinstaurar justamente essa obrigatoriedade. Então, fez com que fosse obrigatória a vacina. Tá? As pessoas elas não teriam ali direito de recusa, precisavam se vacinar, era obrigatório. E aí, quais eram as cláusulas, né? O que essa obrigatoriedade previa ali na lei? Vacinação antes dos 6 meses de idade. Então, as crianças precisavam ser vacinadas antes dos 6 meses de idade. Tinha que ter vacinação para todos os militares, tá? Todos os militares precisavam ser vacinados. Revacinação ali de 7 em 7 anos. Exigência de atestado de imunização para candidatos a quaisquer cargos ou funções públicas para quem quisesse se casar, viajar ou matricular-se numa escola. Ou seja, a partir daí, eles limitavam o acesso da população aos seus direitos, né, vamos dizer assim, e a pessoa só poderia ter esses direitos assegurados se comprovasse, né, que estava vacinado, que suas crianças estavam vacinadas, então não conseguia ali matricular a criança na escola, não conseguia assumir um cargo público, então dificultava ali para emprego, dificultava para matrícula, não podia viajar, não podia casar. Então, tudo o que eles precisavam fazer de forma legal só era feito se tivesse ali o comprovante de vacina, tá? Então, nossa, professora, mas para que isso, né? Fazer com que as pessoas fossem obrigadas a uma vacina, sendo que a vacina é boa, por que as pessoas não iam se vacinar de bom grado? Justamente o que eu falei no início da nossa aula para vocês, que a questão é falta de conhecimento. Então, eu falei para vocês
que a grande dificuldade, né, da saúde pública, até hoje, ainda a gente tem essas dificuldades, é a questão da promoção em saúde, né, da prevenção. É você ensinar, você passar, levar ensinamento para a população a respeito da saúde, do autoexame, da importância da vacina. Então, promoção de saúde era muito pouca, então o que se tinha era basicamente nada. Então, hoje a gente tem aí, na palma da nossa mão, informação a todo momento. Naquela época não era bem assim, não é? Então, as pessoas elas acabavam se recusando a se vacinar, não queriam, não explicavam também muito bem a importância, né, dessas vacinas. E aí a situação foi só piorando. Davam ainda a polícia sanitária, tá? Essa lei da vacinação obrigatória, ela dava ainda para a polícia sanitária poderes para convidar todos os moradores de uma área de foco a se imunizarem. Então, se tinha ali, né, em um local, como eu falei para vocês, não se tinha muita higiene, não se tinham condições de vida adequadas, as pessoas não tinham saneamento básico, e muitas moravam de forma meio que aglomerada, ali tinha os cortiços, e quando tinha um foco de infecção, né, o que acontecia? A polícia sanitária ia lá e convidava os moradores para se imunizarem, expulsavam eles das casas. Esse convidar, gente, realmente era de uma forma muito agressiva. Então, além de as pessoas não terem conhecimento sobre a importância da vacinação, o que se tinha? Se tinha ali, né, uma polícia batendo na sua porta, arrombando sua porta, batendo em você, te segurando, quebrando as coisas da sua casa, e ainda não te explicavam muito bem qual era a função da vacina. Então, tinham como que as pessoas realmente aceitariam de bom grado essa vacinação. O que acontecia era que as pessoas realmente se recusavam e começaram ali a se revoltar, porque eram retiradas das suas casas, obrigadas a se vacinarem, e nada era muito explicado. Então, se a gente colocar uma realidade de hoje, que com todas as informações, com todo esse conhecimento que é passado, com toda a promoção, prevenção em saúde, a gente tem informação, como eu falei, na palma da nossa mão, no momento que a gente quer, tudo é muito rápido. Mesmo com toda essa consciência, com toda essa conscientização da importância da vacinação, nós temos pessoas que até hoje se recusam, né, a se vacinar. Agora você imagina naquela época, em 1904, sem nenhuma informação e ainda com pessoas ali que teoricamente seriam para nos proteger, entrando nas casas e de uma forma agressiva, sem explicar muita coisa e vacinando. Lógico que as pessoas achavam que aquilo ali era uma coisa ruim, né, que essa vacina não era uma coisa boa. Então, coloquei esse parâmetro para vocês entenderem que mesmo com conhecimento, a gente ainda tem pessoas que se recusam, que não entendem a importância. Imagina sem ter nenhum conhecimento, né? Sem saber basicamente nada a respeito disso e ainda ter pessoas agressivas te obrigando a se vacinar. Quem se recusasse, quando eles convidavam as pessoas a se vacinarem, quem se recusasse seria submetido a uma observação médica em local apropriado, pagando as despesas da estadia. Então, você tem que pensar o seguinte, essas pessoas, na maioria das vezes, não tinham condições financeiras. Elas não tinham mal para pagar um médico para tratamento, quanto mais para pagar uma estadia em uma clínica. Então, era uma forma que o governo tinha de que a pessoa realmente não poderia ali se recusar. Porque se ela se recusasse, eles iam levar ela ia ficar em observação, meio que presa ali, e ainda ia ter que pagar ao final de tudo isso. Então, realmente não tinha saída, né, para a população, eles não viam saída ali. Ainda em 1904, o projeto ele estipulava ainda, né, as punições, multas para os médicos que de alguma forma emitissem algum atestado falso de vacinação ou revacinação. Então não existia isso de que eu conheço fulano me dá um atestado da vacina para eu não precisar me vacinar. Se fosse pego alguém, algum médico, algum profissional de saúde, lógico que isso é super antiético, é errado, tá? E se fosse pego na época, ele aí seria punido não só com multas a respeito ali de uma forma civil, mas também com certeza, né, pelo seu conselho aí. Então, para você ver como eles colocaram situações para que as pessoas não tivessem saída. Olha, aqui um exemplo, outro exemplo que a gente traz, que eu posso trazer para vocês, é
que eles obrigavam também os diretores dos colégios, das escolas, a obedecerem às disposições. Então, os diretores eles só poderiam matricular os alunos, né, que estivessem imunizados e tinha que instituir uma comunicação dos registros de nascimento. Então, aquela criança, ela teria, né, se é pequenininho, teria que ter sido vacinado e tinha que passar essas informações, tá bom? Então, não tinha como enganar, não poderia enganar, senão eles também sofreriam aí condições legais. Essas medidas, gente, que eu posso dizer que são draconianas, né, porque realmente fere os direitos de escolha da população, vai contra tudo que é ético, que nós consideramos ético, porque a gente sabe que dentro da bioética, da ética, dentro da saúde, nós temos aí envolvendo o reconhecimento da individualidade, dos direitos do nosso paciente, dos direitos de escolha dos nossos pacientes. Então, uma coisa é você ensinar, é você orientar, é você falar da importância, e outra coisa é você obrigar, tá? Então, vai ferir sim os direitos, né, dos seres humanos, os direitos dos nossos pacientes. Então, sim, eram medidas draconianas e estarreceram na época a população e a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu ápice. Então, as pessoas realmente se revoltaram, né, contra aquela situação, contra aquela questão ali da vacinação, tá? Se revoltaram contra a reforma de Oswaldo Cruz. E essa oposição foi só crescendo, crescendo e crescendo cada vez mais. E aí, o que acontecia, que é algo bem interessante? Os jornais, eles lançaram uma violenta campanha contra a medida, contra a vacinação. Então, isso é bem interessante. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o pouco que eles tinham de informação era através desses jornais, não é? E aí, os jornais foram contra a vacina, falavam contra e lançaram isso aí para que a população cada vez mais se revoltasse contra a vacina. Então, você consegue observar aí que não tinha informação, a população tinha uma informação contra. O pouco que se tinha era falando que não era para vacinar. Então, essa revolta ela só foi crescendo. E aí os parlamentares e associações de trabalhadores foram aí e protestaram e foi organizada uma liga, tá, gente, contra a vacinação obrigatória. Porque as pessoas não queriam se vacinar e fizeram uma liga, tá, se reuniram, protestaram para que não fosse obrigatória a vacina. Eles não queriam a vacina. E aí, no dia 13 de novembro, estourou a revolta da vacina. Então, as pessoas realmente foram ali para as ruas para protestar contra a vacinação obrigatória. Elas não queriam a vacina. E o que a gente teve? Teve aí, né, na época, choques com a polícia, greves, barricadas, quebra-quebra, tiroteio nas ruas. A população ela se levantou contra o governo. Realmente estavam ali para que tivessem os seus direitos, né, de escolha para ser ou não vacinados, para serem ou não vacinados, adquirido. Então, eles foram para a rua indignados com o tratamento que eles estavam recebendo, com essas obrigações, né, com a forma como estava sendo obrigatória a vacinação. No dia 14 de novembro, a Escola Militar da Praia Vermelha aderiu à rebelião, mas após um intenso tiroteio, os cadetes eles foram dispersados aí no bairro da Saúde, no Porto Arthur Carioca, os protestos ainda continuaram, tá? Finalmente, o governo ele decretou ali um estado de sítio e no dia 16 de novembro ele conseguiu derrotar, né, o levante ali da população, mas, tá, por mais que o governo tenha conseguido derrotar as greves, ele conseguiu acalmar a situação, mesmo assim ele suspendeu a obrigatoriedade da vacina. Então eles se viram, né, obrigados a suspender essa vacinação obrigatória, ou seja, a população se reuniu, a população foi ali em busca de algo e conseguiu, né, através dos seus protestos. Algo interessante é que, infelizmente, eles foram atrás de não se vacinarem, né? Mas, é como eu falei, a situação era muito complicada, era falta de informação, era falta ali de cuidado, de respeito com as pessoas e, de certa forma, sim, a gente pode avaliar como algo positivo não ser obrigatório, né? Por quê? Porque não tinha informação,
não era ensinado e vai também contra os direitos, né, do paciente, do ser humano. Vai de uma forma, realmente era antiético. Então, como eu falei, a gente teve aí, né, essa reforma, e aí a gente teve a República Velha, que foi ali, né, de 1889 a 1930. Na República Velha, pessoal, o Brasil ele estava tomado por doenças transmissíveis, por isso que teve essa questão da reforma sanitária de Oswaldo Cruz, né? Então, estava tomado por doenças transmissíveis como a febre amarela, a varíola, a tuberculose. Então, o que o governo tinha? O governo ele não tinha muito conhecimento, não tinha um tato, vamos dizer assim, para lidar com a população e para fazer promoção e prevenção em saúde. Então, não sabia fazer isso. Ou então eles nem tentavam. E aí o governo instituiu essa reforma sanitária em 1904, que foi implementada justamente aí pelo Oswaldo Cruz, como vocês já viram. Essa reforma do Oswaldo Cruz, ela colocava ali 4 pontos principais para combater essas doenças. Vocês viram que era muita gente morrendo e várias doenças infecciosas. Então, o que ele queria fazer? Ele queria desinfecção das cidades, ele queria fazer a desinfecção, ele queria tornar as cidades mais limpas, as cidades mais saudáveis, vamos dizer assim. Mas, para conseguir isso, eles não tinham essa visão de saneamento básico, de limpeza, né, de conscientização da população. Então, olha o que eles queriam fazer. Eles queriam demolir os lugares que eles consideravam prejudiciais à saúde. Então, demoliram muitas casas, as pessoas perderam suas casas. Dentro aí, né, desses 4 pontos, tinha notificação permanente das epidemias e a vacinação obrigatória, que vocês já viram que a população foi contra, né? Foi para a rua, fez ali a revolta da vacina, fizeram seus protestos e conseguiram que o governo tirasse aí essa obrigatoriedade da vacina. Coloquei aqui para vocês essa charge, porque eu acho bem interessante vocês entenderem como que o passar do tempo, a informação, ela pode fazer muita diferença na vida das pessoas. E quando eu falo para vocês, né, a todo momento estou falando que a gente hoje tem esse benefício de termos informação de uma forma muito rápida, só que o problema a promoção em saúde, ela é feita, né, cada vez mais, tá? Tem esse incentivo da saúde pública, mas o que acontece? A imprensa, os formadores de opinião que existem, eles têm que saber o que estão falando e, na maioria das vezes, não são profissionais de saúde. E acaba que a população, né, escuta essas pessoas que são influenciadoras de alguma forma ali nos jornais, né, na TV. Hoje a gente tem aí as redes sociais, internet. Então, da mesma forma que se tem informações positivas, informações realmente baseadas em conhecimento científico, teórico, a gente tem ali as informações erradas. Então, como vocês viram aqui, em 1904, teve aí a imprensa disseminou essa revolta contra a vacina da febre amarela. Então, a imprensa foi lá, disse que não precisava vacinar de forma, né, que a vacina era ruim, disseminou a revolta, fizeram as greves lá, foram para a rua para lutar contra a vacina. E aí, acredito que vocês vão lembrar, em 2008, né, lá para a região sudeste ali do país, a imprensa disseminou uma paranoia para que as pessoas começassem a se vacinar. Então, colocaram ali que as pessoas precisavam se vacinar, e a imprensa foi colocando isso e a população ficou desesperada, né? Queriam vacinar contra a febre amarela. Então, olha como que acontecem as coisas, né? Então, lá em 1904, os profissionais de saúde diziam, né, tem que vacinar, e a população dizia, não queremos essa vacina. E aí, em 2008, a gente teve ali a população exigindo, pedindo, lutando para se vacinar, e os profissionais de saúde falando que não precisava. Então, acredito que hoje vocês tenham aí conhecimento, né? Pois quem vive na região norte já tem ali no seu calendário de vacinação, lá na sua caderneta de vacinação, a gente tem essa vacina da febre amarela, mas as pessoas da região sul, sudeste, devido ali a não ter uma probabilidade de desenvolver ali, de acabar contraindo uma febre amarela, eles não têm no esquema de vacinação deles essa vacina,
Então, lógico que tinha ali para casos de viagem ou de ir para algum lugar que tem ali um risco, mas não para toda a população de uma vez. E aí a imprensa foi e disseminou essa revolta e fez com que as pessoas fossem atrás dessa vacina. E é lógico que não ia ter vacina para todo mundo ali de uma forma tão rápida. Então, é aquela coisa, né? O SUS que temos, o SUS que a gente quer e o SUS que a gente precisa. Então, a gente tem aí uma realidade, a gente tem, né, um papel, tudo no papel que vocês vão ver ali com o passar, né, das nossas aulas, que o SUS ele é maravilhoso no papel e que a gente encontra muitas barreiras ali na realidade, né, quando a gente vai trabalhar. Então, vocês mesmo hoje, mesmo não sendo ainda profissionais de saúde, mas como pacientes já devem ter tido a experiência, o contato com o Sistema Único de Saúde e sabem aí que a realidade ela é bem complicada, né? E aí, vamos bater na portinha, na teclinha, que a promoção de saúde ela é fundamental, a orientação, a informação correta é fundamental para todos. Vamos falar agora, gente, né, ainda sobre o tema da aula, Sistema Único de Saúde, SUS, os princípios e diretrizes, gestão e financiamento, no tópico 1.2, que fala da implantação do SUS, a história da saúde brasileira. Então, antes aí da criação, né, do Sistema Único de Saúde, SUS, o Ministério da Saúde, com o apoio ali dos estados e municípios, é que desenvolvia quase que exclusivamente as ações, tá? Então, o que a gente tinha de saúde pública? Ações muito voltadas para promoção e prevenção, tá? E aí era o Ministério da Saúde junto com o recurso próprio ali dos municípios, dos estados, que acabavam ofertando essas ações de saúde. Professora, como que funcionava antes? As pessoas, quando elas queriam ter acesso a um serviço de saúde, na maioria das vezes elas tinham que pagar, tá? Por quê? Porque eram pouquíssimos hospitais, quando se tinham, eram muito aquelas santas casas de misericórdia, e que eram ali, né, em forma de doação, de solidariedade, e o resto da população, que sim, se tinha dinheiro, tinha assistência à saúde, né? Se não tinha, infelizmente, acabavam sofrendo as consequências. Então, essas ações, quais eram as ações do Ministério da Saúde com o auxílio dos municípios e estados? Essas ações eram de promoção da saúde, tá? E prevenção das doenças, com destaque aí para quê? Eles faziam muito as campanhas da vacinação, né, da profilaxia com a vacina, e também o controle das endemias. Então, era basicamente isso que era ofertado, né, de forma de forma de saúde pública, tá? Todas essas ações, elas eram desenvolvidas ali com um caráter universal, né? Então, vão atender a todos, ou seja, sem nenhum tipo de discriminação com relação à população beneficiária. Então, é algo que vocês precisam entender que aqui no Brasil acontece. Então, se estar aqui, quando a gente fala de saúde pública no Brasil, todos vão estar, se estão em solo brasileiro, todos têm direito à saúde, tá? Sem nenhum tipo de discriminação. Então, como eu falei para vocês no início da nossa aula, com o decorrer do tempo, antes da construção propriamente dita do SUS, do Sistema Único de Saúde, a gente teve aí um conjunto de datas que marcaram ao longo do caminho dessa constituição do SUS como a principal política pública de saúde brasileira. Então, o SUS, como eu falei, essa redemocratização, essa conscientização dos direitos, né, dos seus direitos, do que a gente realmente precisa, as pessoas tiveram, né, que passar por grandes lutas, grandes batalhas, à procura aí dos seus direitos, de ter seus direitos assegurados. Então, as datas são marcadas por momentos de definição ali das políticas governamentais que foram traduzidas ali em legislações específicas e que, de alguma forma, como eu havia falado, pavimentaram aí o caminho para o SUS. Eu falo que são como se fossem degraus, né, de uma escada ali, e o topo ao Sistema Único de Saúde, que ainda precisa, né, sempre estar ali se atualizando, melhorando, e isso vai depender muito da gestão também. Então, dentro dessas datas importantes, a gente tem as caixas de aposentadoria e pensões, que são as CAPs,
tá? Que ocorreram ali, né? Foram desenvolvidas em 1923 através da Lei Eloy Chaves, que criou essas caixas de aposentadoria e pensão. Então, o que a gente tinha aí? A gente tinha trabalhadores de fábricas, né? Por fábricas, que começaram a lutar por seus direitos. Então, tanto os trabalhadores quanto os donos dessas empresas, dessas fábricas, eles queriam, né, que esses profissionais tivessem uma assistência, um direito à aposentadoria ou um direito a uma pensão, um afastamento. A lei Eloy Chaves, ela veio apenas conferir um estatuto legal, tá, a justamente a essas iniciativas já existentes da Organização dos Trabalhadores de Fábrica. Visando o quê? Garantir aí a pensão, né, em um caso de algum acidente ou afastamento do trabalho por doença e também uma futura aposentadoria. Então era como se fosse ali, né, vamos colocar a previdência social que a gente tem hoje. Então era o que eles tinham ali, eram essas CAPs. Eles colocavam uma parte do seu salário, né, para que tivessem esses direitos assegurados. Prestem atenção que aí eram só os trabalhadores por fábrica. Como que funcionava? Os trabalhadores, eles deixavam 3% do salário, então era o valor referente a 3% do salário deles. O governo e o empregador também colocavam um valor referente a 3%, né, do salário do trabalhador. E aí, com isso, esses trabalhadores, eles tinham direito à lei, né, Eloy Chaves, às CAPs, que garantiam essa aposentadoria e pensão, e aí também, por consequência, uma assistência médica, tá? Então, o que acontecia? Com as caixas surgem aí as primeiras discussões sobre a necessidade de atender à demanda dos trabalhadores. Então, lógico que os outros trabalhadores começaram a se preocupar com isso, a querer também seus direitos, né, assegurados. E aí, a gente vai tendo essa construção de políticas públicas visando proteger os direitos desses trabalhadores. Nascem nesse momento complexas relações entre os setores públicos e privados, tá? Então, o setor público, né, ali os gestores públicos e os donos das fábricas, os empresários, vamos dizer assim, começaram a ter ali discussões, né, que até hoje a gente tem, né? Então, fica ali um querendo passar a bola para o outro, a responsabilidade, e em relação à segurança dos trabalhadores, né, o que eles vão ter ali de direito. E aí, gente, nós temos ali a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, os IAPs, que ocorreu ali em 1932. Os IAPs, gente, eles foram criados no estado do Novo Getúlio Vargas, então os trabalhadores, como eu falei, a partir das CAPs, né, eles começaram a perceber que precisavam ter seus direitos assegurados, não só os trabalhadores de fábrica, e começaram ali a reivindicar esses direitos. Então, os institutos podem ali ser vistos como resposta justamente por parte do Estado, né, às lutas e às reivindicações desses trabalhadores. Em um contexto ali de consolidação dos processos de industrialização e urbanização brasileira, acentua-se aí o componente da assistência médica. Então, no IAPs, eles colocaram, né, como assistência médica, o direito ali, né, a ser atendido por um médico, um hospital, uma consulta, um tratamento, passou a ser, a dar um destaque maior, né, por meio ali de serviços próprios, mas, então o governo, ele tinha os recursos próprios, mas eram pouquíssimos hospitais, poucos profissionais à disposição, né, então eles acabavam comprando os serviços do setor privado. Professora, como comprar? Eles pegavam aquele valor e pagavam para hospitais particulares, para médicos particulares atenderem os trabalhadores que eram ali assegurados pelos IAPs. Gente, presta atenção, só era assegurado o trabalhador familiar, alguém ou pessoas que não tinham ali, né, que não eram legalizados, que não tinham carteira assinada, vamos dizer assim, não tinham esses direitos. Então, eles tinham, se quisessem alguma coisa, tinham que pagar, né, por uma assistência médica. Então, prestem atenção. Como que começou essa construção da saúde pública? Começou através dessa reivindicação dos trabalhadores brasileiros ali de fábrica e depois ali das outras classes, né, dos outros institutos, ali na busca por seus direitos, tá?
E aí, no IAP, só tinham aí seus direitos assegurados, como eu havia falado, os trabalhadores formais, né? Quem tinha ali carteira assinada. E aí, gente, em 1965, teve a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, tá? O INPS, gente, ele foi o resultado da unificação dos IAPs, né? Que eram institutos ali diferentes, de classes de trabalhadores diferentes, no contexto do regime autoritário de 1964. E essa construção do INPS, ela venceu, na verdade, as resistências a tal unificação por parte das categorias dos profissionais que tinham institutos mais ricos. Então, para explicar para vocês, esses institutos, né, esses IAPs, existiam categorias, eles eram assegurados de acordo com o seu salário. Então, essas categorias que tinham institutos mais ricos, elas não queriam se misturar com as categorias de institutos mais pobres. Mas o INPS foi lá e unificou tudo, tá? Vai ser unificado. O INPS, o que aconteceu? O empregado ele dava 8% do salário para ser guardado ali, e o empregador 8%. E o governo ia lá, completava os 8%. Prestem atenção que quando eu falei dos IAPs, os IAPs não tinham, era só os trabalhadores formais que tinham seus direitos assegurados. Com o INPS, o trabalhador informal ele poderia sim, né, ser assegurado, contando que ele, em vez de pagar só os 8% de um trabalhador formal, ele tinha que pagar os 16%, porque, por exemplo, se você era autônomo, se você mesmo queria ali ter os seus direitos assegurados, você tirava ali referente ao seu salário, né, o que você recebia, 16% ia guardando ali para você ter seus direitos assegurados. Então, aqui já é um grande avanço, porque não só os trabalhadores formais tinham direito, né? Então, o INPS ele já veio para dar essa diferença. O INPS ele consolidou o componente assistencial com marcada opção de compra, né, dos serviços assistenciais do setor privado. Então, quando se falava de oferta dos serviços de saúde e de direito ali, eram comprados do setor privado. Então, isso não era bom. Hoje a gente vê, né, que o Sistema Único de Saúde, na maior parte das vezes, oferta, né, tem ali os seus hospitais, suas clínicas, os seus trabalhadores ali da área da saúde, e não precisa, ele tem recurso próprio, ele não precisa estar comprando, só em algumas exceções, né, alguns casos que eles compram ali, mas a prioridade é ofertar os serviços com recurso próprio. Antes não, vocês estão vendo que era sempre através da compra do setor privado. Concretizando aí o modelo assistencial. Presta atenção, com o INPS a gente teve aí essa concretização desse modelo assistencial hospitalocêntrico, curativista e médico-centrado, que terá uma forte presença no futuro SUS. Até hoje, você vê que essa questão, professor, é hospitalocêntrico. O que significa? Hospitalocêntrico, curativista e médico-centrado. São coisas que estão enraizadas na nossa cultura, como eu falei para vocês. Lembra que lá com a chegada dos portugueses eu falei que os brasileiros ali, a população, ela tinha a figura do médico como uma figura central, né, como a representação da saúde. E até hoje, infelizmente, algumas pessoas são muito leigas e acabam referenciando apenas ao médico a saúde. Elas só sentem confiança na palavra do médico, vamos dizer assim, né? E não é bem assim. Nós temos na área da saúde inúmeras áreas que todos têm ali sua capacidade, sua formação e sua área de atuação específica. E aí, além disso, nós temos essa questão da falta de promoção e prevenção, onde as pessoas só procuram o serviço de saúde para curar, né, quando já estão doentes. E é algo que a gente não quer, ou já para ser internado no hospital, então já busca a saúde com essa referência. E não vai muito atrás de prevenção, de fazer exames de rotina, check-up. Então é algo que a gente tenta mudar, mas que até hoje está enraizado na nossa cultura. E aí, em 1977, a gente teve a criação do SIMPAS e do INAMPS. Foi criado aí o Sistema Nacional de Assistência à Previdência Social, que é o SIMPAS, e dentro do SIMPAS, gente, foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Prestem atenção, assistência médica. A partir do que vai passando os anos,
eles vão focando mais nessa questão da assistência médica, né, de ofertar. Por quê? Porque você não quer um paciente doente, você não quer um trabalhador doente, você recebendo apenas pensão, recebendo um valor em casa e sem trabalhar. Então, lógico que se pensa muito na economia também, mas a partir daí também a população começa a ter esses direitos, né? Começa a ter essa questão da saúde ofertada de uma forma pública, vamos dizer assim. Que passa a ser aí, né, o grande órgão governamental prestador de assistência médica, basicamente justo à custa da compra, né? Eles compravam os serviços médicos e hospitalares e especializados ali do setor privado. Isso é ruim, né? Porque eles gastam muito, muito mais do que se tivessem ali seus próprios hospitais e os próprios profissionais. Como que acontecia, né? Teve aí a criação de um teto para pagamentos de consultas e procedimentos, só que acabava tendo muito privilégio da atividade do setor privado e isso causou, sim, um problema em relação às finanças, né? Esse dinheiro que estava ali para assegurar a população, esses trabalhadores. E aí, a gente teve uma intensa participação social, deu-se logo após o fim da ditadura militar, iniciada em 1964, que foi onde consagrou aí uma concepção ampliada da saúde. As pessoas começaram a ter uma busca ali, né, por seus direitos à saúde, a perceber que tinham ali esses direitos, que precisavam desses direitos assegurados. Então, eu havia falado para vocês da importância da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, que aconteceu em 1986. E aí, gente, como eu falei para vocês, o princípio da saúde, foi ali nessa conferência que foi colocado o princípio da saúde como direito universal e como dever do Estado, tá? Ali as pessoas se reuniram para garantir esses direitos. E lá, né, foram desenvolvidos princípios que seriam até hoje incorporados, né, que estão ali incorporados na Constituição de 1988, que em 1988 foi quando a gente teve a construção do Sistema Único de Saúde, né? A partir de 1988 é que a gente teve aí a criação do SUS, tá? Através da Constituição Cidadã, da Constituição Federal. Um pouco antes, né, em 86, vocês viram que a gente teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e em 87 a gente teve a criação do SUDES. O SUDES, ele é uma política ali muito importante, tá? Porque ele trata-se de um momento marcante na história, porque pela primeira vez o governo federal ele começou a repassar recursos para os estados e municípios, porque até então os estados e municípios, quando eles faziam algo relacionado ali à saúde, à oferta de saúde, era com recurso próprio. Então, lá em 1987, através do SUDES, começaram ali esses repasses, tá? Dos recursos para os estados e municípios. Então, o SUDES ele é muito importante por isso. É onde a gente tem ali esse sistema unificado e descentralizado de saúde, né? Quando a gente começa a fazer essa descentralização, a dar responsabilidades para os municípios e estados e também dar recurso, né? Então, a criação do SUDES ali foi prenunciando, como eu falei, a municipalização que a gente tem aí no Sistema Único de Saúde, né? Que é fazer com que os estados e municípios tenham ali autonomia para trabalhar, tenham recurso para ofertar saúde para a população. E aí nós podemos localizar no SUDES, então, né, os antecedentes mais imediatos da criação do SUS. Já foi muito próximo à criação do Sistema Único de Saúde, 87, 88 a gente já teve aí a criação do SUS. E aí, então, gente, em 1988 a gente teve sim a construção ali, né, do Sistema Único de Saúde, que foi realizado através da Constituição Federal de 1988, onde a Constituição Cidadã, né, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, e aí a gente tem a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, onde garante aí para toda a população, para quem está em solo brasileiro, direito integral e universal à saúde pública, tá bom? E aí, o que que eu posso falar para vocês é que espero que vocês estejam entendendo, que estejam gostando da aula, que entendam a importância dessa construção do SUS, né, da construção do Sistema Único de Saúde para a população. E essa conscientização dos direitos, dos deveres é muito importante
principalmente para vocês que são futuros profissionais da saúde e precisam ter conhecimento da área que vocês vão trabalhar, né? Entender esse processo da construção da saúde pública no Brasil. Então, pessoal, é isso. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e tchau, tchau.